Graça e paz, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos aprender hoje, o tema da nossa live é os versículos bíblicos mais mal interpretados pelos cristãos. E é com muita alegria que nós estamos recebendo hoje aqui o professor Rodrigo Calça Lemos, da Igreja Evangélica Jaboque. Vai estar aqui nos auxiliando e nos ensinando, né, irmãos, a palavra de Deus. Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, João, graça e paz, boa noite. Graça e paz, Juliana, graça e paz, David, graça e paz, pastor Valdemir, e graça e paz aos nossos queridos amigos e irmãos em Cristo, aqueles que estão aí acompanhando esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio, mais uma vez, retornar a essa casa. E eu espero sinceramente poder contribuir aí de alguma forma com esse assunto que não é fácil, né? Textos que têm sido alvo de constantes polêmicas no meio evangélico. Mas, seja como for, espero poder contribuir de alguma forma. Amém, com certeza vai contribuir muito, né? Porque o apóstolo Pedro disse assim, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde já mandar um abraço para o pastor Carlos Augusto Vailate, que é o pastor do Rodrigo, para sua esposa, irmã Noeli, para toda a Igreja Evangélica Jaboque, aquela igreja tão amada e querida por todos nós, e também a todos os irmãos que estão nos acompanhando, da nossa igreja Assembleia de Deus Videira Viva. Que Deus continue nos abençoando também. Nosso querido irmão David, que está aqui pilotando a nossa mesa sempre. E hoje temos o prazer de ter a irmã Juliana, da igreja Beth Rafá, que é minha irmã duas vezes, né? Minha irmã carnal e minha irmã em Cristo também. Irmãos, eu quero ler só 2 versículos e fazer uma oração para nós já começarmos. Eu quero ler 2 versículos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo ele está aconselhando o jovem pastor Timóteo. Paulo ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, Timóteo ele tinha a tarefa árdua de ensinar a palavra, pregar a palavra, ministrar a palavra. E para fazer isso, né, irmãos, com certeza Timóteo ele teria que ser um craque na palavra de Deus, né, Rodrigo? Com certeza, é isso aí, com certeza. Amém. Vamos orar, irmãos, e nós já vamos começar. Eu estou aqui acompanhando o nosso canal no YouTube para ver se os irmãos estão mandando alguma dúvida, alguma mensagem. Vamos orar. Querido Deus, soberano Pai Celestial, Deus de todo poder, de toda glória, de toda bondade, Senhor, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, nos alimentando da Tua palavra. Pai querido, Senhor, continua a iluminar a nossa mente, o nosso coração, nos dá graça, nos dá sabedoria, Pai querido e amado, para que nós possamos, ó Pai, falar a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre os versículos bíblicos mais mal interpretados pelos cristãos. E não são poucos, né, Rodrigo? É verdade, pastor João, não são poucos. Por conta disso eu acabei mencionando aqui, ou melhor, separando apenas alguns, né? Porque se nós separássemos todos e cada um dos textos que muitas vezes são mal interpretados, nós ficaríamos talvez aqui dias, meses ou quem sabe anos, né? Então eu separei aqui alguns dos principais, dos mais conhecidos e tal, e será uma alegria poder tentar de alguma forma explicar esses textos dentro dos seus contextos e assim por diante, a fim de que a palavra de Deus seja honrada, né? Muitas pessoas pensam que você interpretar um texto bíblico corretamente é uma questão de vaidade, né? Mas não é.
interpretar um texto bíblico corretamente é você glorificar a Deus. Então, uma das formas que você tem de glorificar a Deus é interpretar a sua palavra corretamente. O autor bíblico, quando ele escreveu aquele texto inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha uma intenção, né? Ninguém escreve algo para uma outra pessoa que não tem uma intenção. Então ele tinha uma intenção ao escrever aquilo. E o papel do hermeneuta, o papel do exegeta, o papel dos cristãos é descobrir o que esse texto significou para os ouvintes e ou leitores imediatos. E é para isso que nós estamos aqui essa noite, para tentar descobrir aí o que os autores bíblicos tentaram transmitir aos seus ouvintes e ou leitores imediatos. Amém, verdade. Foi bom você ter tocado nessa questão da vaidade, né, Rodrigo? Como você já muito bem colocou, realmente não é questão de vaidade, né? Nós temos que entender que todos nós erramos, né, irmãos? Todos nós erramos. Eu por exemplo, olho para o meu ministério hoje e vejo e olho há 15 anos atrás, eu vejo como que eu melhorei, né? E todos nós somos assim, né? Temos que melhorar com o tempo. Deus vai nos ajudando e nós temos que estudar, irmão. Temos que ler a Bíblia, fazer curso de teologia, temos que procurar quem sabe mais que nós, aprender junto. Tudo isso faz parte do contexto da igreja. Mas, Rodrigo, para a gente começar já, qual que é um texto bíblico que é muito mal interpretado pelos cristãos? Bom, nós poderíamos começar pelo Novo Testamento, ou pelo Antigo, ou talvez ir aí revisando um texto do AT, um texto do NT, mas vamos começar aqui por um texto do Antigo Testamento, tá? Um texto que eu já vi muitas pessoas, infelizmente, interpretar esse texto de uma forma equivocada, tá? E talvez esse texto, ou essa interpretação que eu vou passar aqui para vocês, irá chocá-los, mas acreditem em mim, é isso de fato que o texto está dizendo. E esse texto é Isaías capítulo 53, versículo de número 4. Profeta Isaías, capítulo de número 53 e versículo de número 4. Eu estou lendo na NVI e o texto diz o seguinte: certamente ele, isto é, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse texto, meus irmãos, esse versículo, ele é mal interpretado de pelo menos 3 formas diferentes. Olha só, então eu acho que eu já sei o que esse texto quer dizer, que se ele levou as nossas doenças, o crente não vai mais ficar doente. Pois é, essa é uma das... Não levou? Pois é, essa é uma das interpretações errôneas que é dada a esse texto, né? Então, o que ocorre? Existem 3 mal interpretações que são dadas a esse texto, e eu vou citar aqui cada uma delas, tá? E vou tentar explicar o que de fato esse texto significa. A primeira interpretação errada que normalmente é dada a esse texto é a seguinte: igual você falou, poxa, se o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, logo o crente não pode ficar doente, né? Eu já ouvi, inclusive, se nós ligarmos a nossa televisão. Eu ia falar agora para você que outro dia eu liguei a TV e coloquei lá, e o pastor lá que estava falando, ele disse assim que Deus, ele é obrigado a nos curar e não deixar a gente ficar doente por conta desse texto. Pois é, algumas pessoas falam, algumas pessoas são mais ousadas ainda. Algumas pessoas falam, crente não pode ficar doente. Se ficar doente não é crente, porque crente de verdade não fica doente. Não tem fé. Não tem fé, porque é uma promessa. O texto está dizendo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, logo um crente não pode ficar doente. Essa é uma péssima interpretação do texto. Uma outra interpretação que é dada é a seguinte: o crente, ele até pode ficar doente, né? Mas certamente o Senhor o curará. Afinal de contas, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então Paulo não era crente, né? Pois é, não só Paulo, né? Como muitos profetas, homens de Deus ao longo das Escrituras. Uma outra interpretação que é dada para esse texto, na verdade ela é usada muitas vezes nas orações.
Vira e mexe eu percebo as pessoas orando por aqueles que estão enfermos, né? E clamando por cura, dizendo: Senhor, por favor, cura essa pessoa, né? Eu ministro a cura sobre ela, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. A grande questão, meus irmãos, é a seguinte: não é errado você orar para que Deus cure as pessoas, isso é bíblico. A grande questão é que você não pode, ou não está correto você orar citando também o texto de Isaías capítulo 53, versículo 4, né? E dizendo: Senhor, se o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, eu estou orando por essa pessoa que está doente, cure essa pessoa. Eu sinto desapontá-los, meus irmãos, mas essas 3 interpretações que eu coloquei aqui, elas estão igualmente erradas, né? Só rememorando, alguns dizem: crente não pode ficar doente. Outros dizem: ainda que fique, certamente ele será curado. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Há ainda aqueles que, durante as orações, eles impõem as mãos sobre as pessoas e falam: Senhor, cura essa pessoa, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Mas, como eu disse agora há pouco, eu sinto desapontá-los, mas o texto ele não ensina isso. Essas 3 interpretações estão igualmente equivocadas. A prova disso, ou seja, de que essas 3 interpretações elas estão equivocadas, é o texto de Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 14 em diante. Mateus, que é um autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo, assim como o profeta Isaías, ele vai ler o profeta Isaías e ele vai interpretar e vai explicar o que de fato essa passagem significa. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 8, versículo de número 14 diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele, isto é, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Em outras palavras, quando o profeta Isaías diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele não tem a intenção de dizer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pelos crentes na cruz do Calvário. A intenção do profeta Isaías, isso é confirmado pela explicação de Mateus, é que o texto está descrevendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele fez durante o seu ministério terreno. Então, quando que ele tomou sobre si as nossas enfermidades? No momento em que ele estava aqui na terra como homem. Quando ele curava as pessoas, ele ia tomando para si, isto é, curando as pessoas das enfermidades. É isso que o texto está dizendo. Então aquele entendimento de que crente não pode ficar doente, aquele entendimento de que ainda que o crente fique doente, nós devemos orar porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor certamente o curará, ou aquelas orações que falam: Senhor, cura essa pessoa porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, né? Eu entendo a intenção das pessoas, só que o texto ele não diz isso. Em resumo, o que o texto está dizendo, o que o texto está descrevendo, é aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fez durante o seu ministério terreno. Quando que ele tomou sobre si as nossas enfermidades? No momento em que ele estava aqui na terra, quando ele curava as pessoas. Ah, professor, eu não concordo com essa interpretação. Mateus interpreta assim. Então, se o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele interpretou dessa forma, nós devemos interpretar dessa forma também. Mateus interpreta o texto. Ele fala: isso aqui aconteceu, sabe por quê? Por quê, Mateus? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tá, Rodrigo, mas e o que os apóstolos falam hoje? Quais apóstolos? Esses que você liga a TV e encontra eles aí.
Pois é, esses apóstolos, eles, não todos evidentemente, né? Mas boa parte deles, daqueles que nós assistimos aí pelas televisões e tal, são falsos profetas. São pessoas que ficam brincando com a fé das pessoas. Exato. São pessoas que falam, se você fazer uma oferta aqui, Deus vai te curar. É certeza que Ele vai te curar, porque Ele tomou sobre si as enfermidades. Aí quando não acontece, sabe o que Ele faz? A culpa é sua, você não teve fé. Eu ia falar agora, você não teve fé. Sendo que muitas vezes, o Senhor permite que nós passemos por sofrimentos, enfrentemos enfermidades. Essas pessoas que afirmam isso, que crente não pode sofrer, que crente não pode ficar doente, nunca leu o Novo Testamento, nunca leu a história dos mártires, nunca ouviu falar de Perpétuo, de Felicidade, de Policarpo de Esmirna, dos 40 mártires de Sebaste, do romano lá, Jorge, que o pessoal chama de São Jorge. Nunca ouviram falar desses mártires, né? Muitos deles foram acometidos por enfermidades, sofreram. Verdade, pessoas que muitos deles foram até martirizados, né? Sim. Pela causa do Evangelho, né? Então, tá aí, irmãos. O Rodrigo explicou bem o que significa. Então, esse versículo se aplica ao ministério terreno de Jesus. Perfeito. O texto está descrevendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez durante o seu ministério terreno. Entretanto, para que nós não sejamos interpretados de uma forma errada, eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas pessoas, tá, meus irmãos? Devemos orar por elas, devemos clamar a Deus por cura. Tiago, né, fala que nós devemos orar uns pelos outros e tal. Enfim, ore pelas pessoas, mas não use esse texto, porque você está usando ele de forma equivocada. Texto sem contexto, pretexto, né? Né? Ou texto mal lido, sinal de perigo, né? Verdade. Qual que é o próximo texto, Rodrigo? O próximo texto... Vamos ver mais um aí. Vamos ver mais um? O próximo texto que nós poderíamos citar aqui, que é muito mal interpretado também pelos cristãos, é o texto de Provérbios 22:6. Provérbios 20, eu não lembro o que está. Provérbios 22:6. Abre aí para nós. Provérbios 22:6. Está aqui. Agora eu lembrei. Posso ler aqui? Por favor. A minha tradução vai ser um pouquinho diferente, porque o Rodrigo ele está lendo na NVI, eu estou lendo na King James. Está escrito assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Já entendi, Rodrigo. Então, se você ensinar uma criança o evangelho pequenininha, a garantia é que ela nunca mais vai se desviar. Pois é. Tá claro. Pois é. Essa é a interpretação que muitas pessoas dão para esse texto. O pessoal pensa que esse texto é uma promessa, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, com certeza ele não vai se desviar. As pessoas tomam esse texto como uma promessa incondicional que vai se cumprir cabalmente. E se a criança se desviar na fase adulta, é porque o pai não ensinou. Normalmente é isso que dizem, né? Ou a promessa falhou, então. Exatamente, né? Será que essa interpretação está correta, né? Será que o fato de nós ensinarmos os nossos filhos nos caminhos em que eles devem andar, né? Ensinar aquilo que é correto, será que isso é uma garantia que de fato eles vão perseverar nos caminhos do Senhor? Muitas pessoas entendem que sim, que esse texto é uma promessa incondicional. Mas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, esse texto não é uma promessa incondicional. Esse texto, ele está nos ensinando um princípio. Esse texto está descrevendo aquilo que acontece na maioria das vezes. Na maioria, não sempre. Então, na maioria esmagadora das vezes que você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, na maioria das vezes, ele não vai se desviar. Ele sempre vai se lembrar daquilo que você ensinou a ele. Dá certo. Dá certo, na maioria das vezes. Mas isso não acontece sempre. Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, esse texto não é uma promessa incondicional. Esse texto é um princípio, é uma máxima. O livro de Provérbios, a literatura proverbial,
são máximas, são princípios. É o sábio que observou a vida, que tem experiência e que está dando conselhos. Então ele está dizendo, olha, baseado na minha experiência, né, até onde eu vi, se você ensinar a criança num caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar. Isso acontece na maioria das vezes, mas não sempre. O texto não é uma promessa, né? Aliás, se esse texto fosse de fato uma promessa, nós teríamos um problema. Qual o problema? A experiência mostra que muitas vezes pais ensinam os seus filhos no caminho que devem andar e eles se desviam, né? Quem já trabalhou, por exemplo, com casas de detenção, né? Ou para ser mais português, claro, quem aqui já trabalhou com cadeia, sabe? Você vai conversar com um presidiário, é Isaac, Pedro, Moisés, né? Pedro, João, Tiago. 30%, 40% da população carcerária, né? É filhos de cristãos. Então, se esse texto fosse uma promessa, nós teríamos um problema baseado na experiência. Então, não é uma promessa, é um princípio, é uma máxima. O texto descreve aquilo que acontece na maioria das vezes. Quando você ensina o seu filho, quando ele cresce, ele vai se lembrar sempre daquilo que você ensinou para ele. É isso que o texto está dizendo. Pode ir. Verdade. Então, irmãos, aí deu já para a gente aprender aí dois textos importantes, né? Dois textos que são muito usados. Então, vamos aprendendo para a gente poder usar o texto bíblico naquilo que ele realmente ensina. E qual que é o próximo aí, Rodrigo? Vamos ver mais um texto aí? Por enquanto, estamos aqui só no Antigo Testamento, hein? Só no Antigo, né? Nós vimos aqui 2 textos já que são muitíssimo mal interpretados pelos cristãos, né? Então, se você agora aprendeu o que de fato significa esses textos, reproduza isso, ensine as pessoas, né? Ensine os seus familiares. Estamos aí para tentar contribuir e ajudar de alguma forma. Mas, posso? Rapidinho, Rodrigo, só não querendo te interromper, mas já interrompendo, né? Deixa eu rapidinho só mandar aqui um abraço no coração dos irmãos que estão participando aqui no nosso canal aqui do YouTube. Quero mandar um grande abraço à nossa irmã Vanilda, que é lá da igreja Jaboque, né? Uma irmã querida. Amém. A Manuela Lemos. A minha irmã, de sangue mesmo. Sua irmã? Sim. Manuela Lemos. Vitória Randon, não conheço, mas Deus abençoe, irmã Vitória. Aline Cristina, esse nome é familiar? Eu sou suspeito de falar, né? Poxa, é o amor da minha vida. Nosso irmão Lucas Ferreira, nosso irmão Luiz Pacola, que por um motivo de força maior não pôde estar aqui hoje com a gente. Luiz, Deus abençoe você, irmã Cida e os seus filhos, viu? Tem aqui o nosso irmão Anderson Sola Escritura. Paz e graça, amém, irmão Anderson? Paz e graça para você também. Irmã Luzia Pereira, Deus abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando. Pode continuar, Rodrigo. Amém. Bom, um próximo texto que nós poderíamos citar, que eu percebo que é muitíssimo mal interpretado pelos cristãos, é o texto de 1 Samuel 24:10. 1 Samuel 24:10. O texto diz assim, ó: hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Acho que eu já sei o que você vai falar, hein? Já sabe, né? Acho que eu já sei. Então, na verdade, os líderes das igrejas podem fazer o que eles quiserem, são ungidos. Algumas pessoas pensam exatamente assim. Algumas pessoas pensam que esse versículo ensina que nós não podemos questionar os líderes ou pastores que estão fazendo coisas erradas. Então muitas pessoas lêem esse texto e falam: poxa, ainda que um pastor, um líder, ele estiver fazendo coisas assim absurdas, erradas,
eu não posso reprová-lo, eu não posso conversar com ele, eu não posso me opor, eu não posso falar umas verdades para ele, porque se eu fazer isso, eu estou pecando. Muitas pessoas interpretam esse texto assim. Então, se o líder mandar você vender sua casa e dar o dinheiro para ele, tem que obedecer. Então, pois é, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Inclusive, muitos líderes usam esse texto para amedrontar aqueles que reprovam seus erros. Muitos pastores, muitos líderes evangélicos pegam esse texto para amedrontar as pessoas, né? Então, o pastor está fazendo várias coisas erradas, o membro chega nele e fala: pastor, poxa, olha, isso que você está fazendo, isso que o senhor está fazendo é errado, o senhor não pode fazer isso, né? Aí ele enche o peito e fala: irmão, cuidado, não toca no ungido. Inclusive, eu tive o desprazer de ter essa experiência. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Teve uma vez, pastor João, que eu fui questionar um pastor que estava fazendo assim uma coisa extremamente errada. Isso faz muitos anos, né? E falei para ele, poxa, pastor, isso que o senhor está fazendo está na contramão das escrituras, o senhor está pecando. Sabe o que ele falou para mim? Irmão, não toca no ungido não, porque se você tocar no ungido aqui, você vai ter problemas. É o ungidão, né? Isso é um problema. Muitos líderes usam esse texto, muitas pessoas pensam que o texto está dizendo isso. A grande questão é: será que de fato esse texto ensina que nós não podemos questionar aqueles líderes ou pastores que estão fazendo coisas erradas? Será que esse texto ele ensina isso? Não, esse texto não ensina isso. Na verdade, meus irmãos, aqui nós temos uma questão muito interessante. A expressão ungido do Senhor, nos livros de 1ª e 2ª Samuel, refere-se única e exclusivamente ao rei de Israel, que foi ungido com óleo, e não aos pastores. Então, o ungido do Senhor, desse texto, não é o pastor, não é o líder, não, é o rei de Israel. Por que ele é ungido do Senhor? Porque ele foi ungido com óleo. Então, uma vez que esse texto ele está falando única e exclusivamente do rei de Israel e não dos pastores, fique tranquilo. Se você ver algum líder, algum pastor fazendo uma coisa errada, pode questioná-lo, com respeito evidentemente, né? Vai faltar com respeito também com o pastor, mas se você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, com respeito, com jeito, pode ir lá questioná-lo. Acredite em mim, você não vai estar levantando a mão contra o ungido do Senhor. Aliás, se nós lermos, por exemplo, 1 João capítulo 2, o texto vai dizer que todos nós recebemos a unção do santo. Todos somos ungidos, então. Todos nós somos ungidos. Não é só o pastor que é ungido, o líder que é ungido. Todos os crentes são ungidos. E já que todos os crentes são ungidos, todos podem exortar ou admoestar uns aos outros. Então, em suma, se você vê um líder, um pregador, um pastor fazendo alguma coisa errada, você tem intimidade com essa pessoa, chega nele, bate um papo, conversa com respeito, com deferência, diga para ele mudar, tá? Fique tranquilo, se você fazer isso, você não está levantando a mão contra o ungido do Senhor. Pelo contrário, está fazendo bem, está tentando ajudar, né? Já pensou se Davi falasse isso para Natan, né? Olha, não me repreende não, porque eu sou um ungidão, né? Não faz isso não. Aí nós teríamos alguns problemas. Até porque também, dentro desse contexto aqui que você falou, né, Rodrigo? Davi, ele só não matou Saul. Mas Davi, ele falou umas verdades para Saul. Sim. Né? Olha, Deus sabe que eu sou inocente. Eu jamais quis tomar o seu lugar. Ou seja, Davi, ele confrontou Saul. Ele só não tirou a vida de Saul, né? Mas Davi deixou claro para Saul que ele não tinha intenção de tomar o trono dele, né? Sim, isso mesmo. E
Qual mais um texto aí, Rodrigo? Poxa, tem vários, hein? Vamos para o Novo Testamento agora? Vamos para o Novo, então. Tem mais alguns textos aqui, eu poderia citar o Salmo 116. Meu Deus, Preciosa é a morte. 10 para as 9 já, mas vamos aqui acabou de começar. Vamos para o Novo Testamento. Vamos para um texto muito conhecido, mas infelizmente muito mal interpretado pelas pessoas. Se você puder ler para nós, João 14. João capítulo 14, versículo de número 13. João 14, 13. Texto famoso. Muitas pessoas usam esse texto, né? Coloca até Deus na parede usando esse texto. Tá aqui, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Ou seja, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Muitas pessoas Tá acreditam, aqui, ó, tá escrito. Muitas pessoas acreditam que somente pelo fato de eu citar Jesus numa oração, Deus tem a obrigação, a obrigatoriedade de realizar, de fazer tudo aquilo que eu estou pedindo. Muitas pessoas pensam isso, né? Jesus Cristo prometeu, tudo aquilo que eu pedi no nome dele será realizado. Então todas as coisas que eu pedi para Deus, em nome de Jesus, isso tem que acontecer. As pessoas pensam que o nome de Jesus é uma coisa mágica, né? É uma coisa assim, simsalabim, né? Abracadabra, né? A pessoa pensa que é uma chave mágica. Citou, né? Deus dá um cheque para nós, ó, né? Tá aqui, né? Dá um cheque em branco para nós. Dá um cheque em branco, né? Tá aqui. Só colocar o nome de Jesus que você colocar ali tá valendo. Então, isso não só acontece com o nome de Jesus, né? Se você me permite aqui uma pequena digressão, isso acontece também até com os nomes de Deus. Muitas pessoas pensam que se elas citarem alguns nomes de Deus do Antigo Testamento, as coisas vão acontecer. Então elas pensam assim, né? Se eu estou precisando de uma provisão, eu vou clamar o Jeová Jirê, né? Então as pessoas pensam assim: eu estou passando por uma situação complicada, né? Precisando de dinheiro, precisando de emprego, então eu vou orar aqui. Mas no momento da minha oração eu vou citar o Jeová Jirê. Então, ô Jeová Jirê, eu te clamo. Se ela está doente, né? Jeová Rafá. Jeová Rafá, né? Yahweh Rafá. Se ela citar o Jeová Rafá, o nome de Deus, isso vai acontecer, né? Se eu citar o El Elyon, enfim, as pessoas pensam que o nome de Deus é uma espécie de abracadabra, né? Vira um misticismo. A varinha de condão, né? Uma varinha de condão, né? Isso acontece também com o nome de Jesus. As pessoas pensam, se eu citar o nome de Jesus, isso necessariamente vai acontecer. Entretanto, diferentemente do que muitos evangélicos imaginam, ou melhor, o que muitos evangélicos não sabem, é que, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, existem algumas condições para que Deus realize aquilo que nós estamos pedindo. Então não é só citar o nome de Jesus, tem algumas condições que nós devemos cumprir. Qual é o problema dessas pessoas? Elas lerem o versículo isolado, né? É o que eu ia perguntar agora para você. E aqui até um alerta para os irmãos, né? As pessoas pensam que os versículos vieram voando e caíram de paraquedas no texto, né? Veio voando e caiu ali, eu pinço ali. É igual aquelas caixinhas de promessa. Se você tem uma caixinha de promessa, joga fora, tá? Caixinha de promessa, gente do céu, só tem promessa. Pois é, só tem promessa e extremamente descontextualizada. As pessoas pensam que os versículos, né, vieram voando ali e caíram. Você vai ali, você escolhe e pinça o texto. Pois é. Pega. Sabe o que eu fico pensando? Rápido, nós já vamos explicar o que esse texto de fato quer dizer, mas isso é complicado. Por quê? As pessoas fazem isso com a Bíblia, mas elas não têm coragem de fazer isso com e-mail, né? Já pensou? Você manda um e-mail para mim, eu estou autorizado a pegar só as 2 linhas lá do meio, né? Tirar aquilo. Se eu fazer isso, você vai virar para mim e falar: ô Rodrigo, você não está interpretando aquilo que eu disse para você dentro do contexto. Você está tirando do contexto. Você está tirando do contexto, né? Então, as pessoas não gostam que elas tirem
que tirem as falas dela de seus respectivos contextos, mas elas gostam de descontextualizar as escrituras, né? As pessoas não valorizam o contexto. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Está lendo um versículo? Leia aqueles versículos que vêm antes, leia aqueles versículos que vêm depois. Sabe por que muitas vezes nós não lemos a Bíblia como um todo respeitando o seu contexto? Porque nós não nos importamos verdadeiramente com aquilo que ela quer dizer. Porque nós damos valor para aquilo que é importante para nós. Sabe quando você vai comprar uma casa? Por que você não manda a sua assinatura eletrônica por e-mail, né? Eu não vou nem ler, tá aí, né? Já li aqui o comecinho, acabou. Com a compra, com o contrato da sua casa, você não faz isso, né? Com a taxa de juros do carro que você está comprando, você não faz isso, né? Mas com o texto bíblico as pessoas querem fazer. Elas só querem que Deus fale aquilo que elas querem ouvir, né? Pois é, né? Aí nós, se você só fica com a parte doce do evangelho, né? Aí é muito fácil, né? Mas, voltando para o texto, diferentemente do que muitos evangélicos imaginam, existem algumas condições para que Deus realize aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo seguinte, né? Você está com o texto aberto aí? Eu estou com o texto aberto. Lê para nós aí, João capítulo 15, versículo de número 7. João 15, 7 está escrito assim, ó: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós vemos que já aqui tem nesse uma peneira texto, aí, hein? já tem uma peneira, já tem uma condição que precisa ser cumprida. Qual é a condição? Eu tenho que estar em Jesus. E se eu de fato estou em Jesus, eu vou pedir algo que o glorifique, que o exalte, que o enalteça. Eu não vou pedir algo para minha própria glória, porque aqueles que verdadeiramente estão em Cristo não querem glorificar a si mesmo, mas querem glorificar a Jesus, querem glorificar ao Pai. Mas além disso, se você puder abrir para nós aí, João, 1 João capítulo 5, versículo 14, mostra mais uma condição, né? Mais uma pequena condição para que Deus realize aquilo que nós estamos pedindo a Ele. 1 João capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então eu não posso pedir para Deus matar meu inimigo. Exatamente. Você pede, mas Deus só vai realizar aquilo que Ele quer, aquilo que o glorifique, aquilo que o agrade. Então, muitas pessoas pegam o texto de João 14, fecha ali naquele texto e pensa que pelo fato delas citarem o nome de Jesus, todas as coisas vão simplesmente acontecer. Então eu não posso pedir para Deus deixar eu rico sem eu precisar trabalhar. Exatamente, não pode. Então respeitemos, meus irmãos, o contexto. Em suma, eu diria que existem algumas condições para que Deus realize aquilo que nós estamos pedindo. Primeiro, nós precisamos de fato estar em Cristo. Segundo, Deus só vai realizar aquilo que Ele quer realizar através de nós. É isso que o texto está dizendo, é essa forma que nós devemos entender esse texto, né? Muitas pessoas têm o péssimo costume de colocar Deus na parede. Acha que Deus ele é um mordomo, um office boy, um empregado. Principalmente quando você liga a TV, né, nesses programas evangélicos, que o pastor, o bispo lá manda você pegar Deus pelo colarinho, encostar ele na parede, né, colocar a sua mão no rosto dele e dizer assim: ou o Senhor me abençoa, ou eu vou quebrar a sua cara. Muitas pessoas pensam assim, que Deus ele é um mordomo, um office boy, você pode colocar ele na parede. Mas é importante que se diga que Deus não é um moleque de recado. Deus não é office boy. Deus é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer fazer com o intuito de glorificar o seu nome. Amém, glória a Deus. Exatamente. Louvemos a Deus pela sua maravilhosa palavra, né? A palavra de Deus, ela, eu sempre tenho o costume de dizer
que a palavra de Deus ela é a constituição máxima da igreja, né? Tudo aquilo que a igreja faz, fala, tem que estar de acordo com as palavras de Deus. Caso contrário, seja anátema. Mas, fala mais um texto aí, Rodrigo, que é mal interpretado pelos cristãos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Esse também... Eu lembro que lá Paulo está falando de casamento. Pois é. Capítulo 7, versículo de número 12. O texto diz assim, ó. Olha só. Aos outros, eu mesmo, ou seja, eu mesmo Paulo, né? Eu, Paulo, digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Muitas pessoas pensam que aqui é a opinião de Paulo, né? É Paulo que está falando e não Deus, né? Paulo está lá sob inspiração divina. Daqui a pouco ele pega e fala, ó, peraí, Espírito Santo, agora eu vou dar aqui a minha opinião, né? Então muitas pessoas... A caneta está comigo agora. A caneta está comigo, né? Fica aqui de stand-by, porque agora eu vou dar um ensinamento aqui para a igreja. Então muitas pessoas pensam que esse versículozinho, versículo 12, não é inspirado por Deus. Muitas pessoas pensam que Paulo está dando ali a opinião dele sem inspiração divina, né? Mas será que de fato esse texto ele ensina isso, né? Como que nós devemos interpretar esse texto? Como que você aí interpreta esse texto? Será que Paulo estava dando a opinião dele? Estava sem inspiração divina? Será que essa leitura que muitos evangélicos fazem está correta, não está? E aí, como que nós devemos interpretar esse texto? Pensaram aí? Dá um nó na cabeça, né? De repente nós encerrássemos a live aqui agora, né? Nós deixaríamos essa dúvida no ar. Paulo fala, digo eu, não o Senhor. Quem está dizendo? É ele mesmo. Até porque é Deus que está dizendo. Aqui no versículo 10, Rodrigo, ele diz assim, ó, e aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Ou seja, tem momentos que ele... Que é ele falando, né? Sem inspiração divina, aparentemente, né? E outros momentos que ele está sob inspiração divina. Como que nós devemos interpretar esse texto? Queridos irmãos, quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, a pergunta que nós devemos fazer é, que Senhor? O Senhor Jesus. Ou seja, quando Paulo diz, digo eu e não o Senhor, o que ele está, não está dizendo que ele não está sob inspiração divina, o que ele está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, ele nunca tratou desse assunto, ele nunca discorreu sobre o tema do permanecer ou não com um cônjuge incrédulo. Ele não está dizendo que ele não está sob inspiração divina. Então, quando Paulo diz, digo eu e não o Senhor, ele está dizendo, olha, aquilo que eu estou dizendo aqui, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, ele nunca tratou desse assunto, ele nunca discorreu sobre esse tema. Ele falou, né? Em linhas gerais. Ele fala, como diz aí o versículo 10, lê de novo para nós. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, ele falou sobre o divórcio. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 18. Isso o Senhor Jesus Cristo tratou, ele discorreu, ele falou sobre isso. Mas, a respeito do permanecer ou não com um cônjuge incrédulo, o Senhor Jesus Cristo não discorreu sobre esse assunto. Mas eu, Paulo, que estou sob inspiração divina, agora eu vou trabalhar desse assunto com autoridade. Deu para entender? Né? Então, sim. Só para que não fique nenhuma ponta solta, para que fique claro na mente dos irmãos, quando Paulo diz, digo eu e não o Senhor, ele não está dizendo em momento nenhum que ele não está sob inspiração divina. Quando ele diz, digo eu e não o Senhor, ele está dizendo que Cristo, durante a sua vida aqui na terra, ele nunca tratou desse tema. Desse tema ele não tratou, né? Mas agora que
Paulo está sob inspiração divina, ele está discorrendo sobre esse tema. Então, aquela interpretação que alguns liberais, ou até mesmo alguns evangélicos, falam de que Paulo nesse texto, ele não estava sob inspiração divina, que ele estava dando um pitaco, a sua opinião particular, que isso não reflete necessariamente aquilo que Deus ordena, isso é balela. Paulo, ele tem autoridade apostólica, está inspirado pelo Espírito Santo. Quando ele diz, digo eu, e não o Senhor, simplesmente está dizendo que Cristo não tratou sobre esse tema durante o seu ministério. É isso que o texto quer dizer. Até porque o que Paulo disse está aqui no cânon sagrado, né? Então, não tem como não dizer, né? Exato, exatamente. Não tem como. E dentre os... Deixa eu ver como que eu vou te perguntar isso. Dentre os versículos, assim, Rodrigo, que você mais vê sendo judiado pelos cristãos, qual assim que você acha que prejudica mais? Claro, toda má interpretação prejudica, mas tem algum versículo assim que você... Olha, eu acho que o principal texto que é extremamente prejudicial, dois textos, é o texto de João 14 que eu citei, que as pessoas colocam Deus na parede, e o texto lá de não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Esses são dois textos que eu diria que são mais complicados, né? Porque é verdade, tratam uma questão assim muito prática, né, da igreja. Qual que é o próximo texto, Rodrigo? Poxa, tem vários. Quantos mais você quer que eu cite, né? A gente vai ficar aqui hoje até umas 11h30 da noite. Então vamos lá. Um outro texto que é muitíssimo mal interpretado pelos cristãos, e aqui vem até a pergunta da nossa querida irmã Juliana, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 2, só voltar aqui um pouquinho, né? Capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que o texto diz. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo é mal interpretado de duas maneiras diferentes. Primeira, algumas pessoas pensam que esse versículo está ensinando que Deus tem algumas bênçãos espirituais secretas preparadas para todos e cada um dos crentes. Muitas pessoas pensam que esse texto descreve bênçãos espirituais, ou melhor, bênçãos físicas, não espirituais. As pessoas pensam que são bênçãos físicas que Deus preparou ali no secreto para cada um dos crentes. Inclusive nós vemos isso nos louvores, né? Às vezes o ministro de louvor ele está ministrando ali. Inclusive eu no passado, quando não sabia, eu interpretei dessa forma também. Isso acontece, né? O problema é a gente aprender e continuar fazendo errado, né? Mas errar todo mundo erra. Mas geralmente quando a gente começa na fé, né, a gente segue o fluxo, né? Exato, né? Poxa, eu aprendi dessa forma, meu pastor me ensinou assim, né? A culpa é dele, né? Joga a culpa no pastor, né? Brincadeiras à parte, então muitas pessoas pensam que esse texto está fazendo uma referência às bênçãos físicas que Deus ele preparou para algumas pessoas. As bênçãos materiais, né? Bênçãos físicas, né? Aí nós vemos o ministro de louvor falando: irmão, glorifique a Deus, adore. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei o que você veio buscar, mas fique tranquilo, porque Deus preparou uma bênção que nunca ninguém viu, e Deus vai conceder isso para você essa noite. Deus concede bênçãos? É claro que Deus concede bênçãos, mas o texto não está ensinando isso. Outras pessoas, e aqui eu vou de fato provocar, né? Outras pessoas pensam que esse texto está falando do céu. Não. Muitas pessoas pensam que esse texto está falando do céu. Porque é aquilo que os olhos não viram, então quando a gente chegar lá...
Pois é, muitas pessoas pensam isso, mas o texto não está descrevendo nem bênçãos físicas que Deus preparou para os crentes, bênçãos terrenas, e o texto não está descrevendo nem o céu. Na verdade, meus irmãos, o texto está falando de um mistério que estava oculto no passado, que não foi revelado no passado, mas agora foi revelado a nós. Olha o que diz, por exemplo, o contexto da passagem. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículos 6 a 10, diz o seguinte: entretanto, prestem atenção, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O versículo 10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Em outras palavras, o texto não está falando de bênçãos terrenas, o texto não está falando do céu, o texto está falando de uma sabedoria, de um mistério que estava oculto e que Deus revelou a nós. O texto não está falando do céu, porque ninguém sabe como é o céu. Se estivesse falando do céu, né, nós saberíamos como é o céu, mas nós não sabemos como é o céu. Mas o texto diz no versículo 10 que Deus revelou a nós, então nós sabemos o que é. Então não pode ser o céu. Reitero, se fosse o céu, nós saberíamos como é o céu, mas hoje nós não sabemos como é o céu. Nós imaginamos como pode ser e tal, mas nós não temos certeza como é o céu com todos os detalhes. Mas o versículo 10 diz que Deus revelou a nós. E talvez você esteja se perguntando: tá, Rodrigo, o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que mente nenhuma imaginou, o que Deus de fato preparou, né? O que Deus tornou a conhecer, o que Deus revelou para nós que antes estava oculto nas eras passadas? Sabe o que Deus revelou a nós? Tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. O texto está falando do quê? O texto está falando de Cristo, que Deus revelou seu amor. O texto está falando do Evangelho. O texto está falando das bênçãos da nova aliança. Alguns estudiosos vão linkar esse texto com Efésios capítulo 3, para dizer que o mistério que antes estava oculto e que foi revelado agora, é que Deus está oferecendo salvação, não só para os judeus, como muitos acreditavam naquela época, mas que os gentios também poderiam fazer parte desse plano, né? Mas no contexto aqui de 1 Coríntios capítulo número 2, o texto deixa, a meu ver, claro que o que estava oculto e que foi revelado a nós é as coisas que diz respeito à salvação, é tudo aquilo que inclui a nossa salvação. É o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho, é as delícias de Deus, é os mistérios da antiga aliança que não estavam revelados, mas que agora o Espírito Santo revela a nós. Então, não interprete esse texto como sendo uma referência às bênçãos que Deus vai conceder a você. Deus vai, com certeza, conceder bênçãos a você, mas não use esse texto. Também não use esse texto para falar do céu. Existem outros textos que falam do céu, não esse texto de 1 Coríntios, capítulo número 2. Eu sei que isso talvez pode de alguma forma chocá-los, né? Mas de novo, é só ler o contexto, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Se você fazer isso, quase certeza que você vai conseguir interpretar o texto de forma
correta. A resposta do versículo, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, eu ouso dizer que na maioria das vezes, não é nem questão de grego e hebraico, é questão de contexto. Na maioria das vezes, porque as nossas traduções são boas. Então, algumas vezes você vai ter que ir para o original, ter alguma palavrinha, ter algum caso ali. Mas em geral são boas as traduções. Sim, são muito boas as traduções. Alguns textos você vai ter que ir no original, às vezes pegar ali um modo subjuntivo, uma voz passiva, uma voz média. Às vezes você vai ter que ver ali, enfim, né, algumas questões mais técnicas. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, a explicação de um versículo difícil está no contexto. Poxa, me deparei com um texto difícil. Lê os versículos que vem antes, lê os versículos que vem depois. Sobre o que o autor está falando, né? Exato. Qual é o assunto dele? Exatamente, é isso aí. Buscar sempre o contexto da passagem. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos chegando a 1 hora de live, irmão. Dá para fazer mais um, André? Dá para fazer mais uns 20, se você quiser. Então agora, irmãos, vamos partir para o último texto, né? Para nós não cansarmos muito o Rodrigo, que ele já fez a gentileza de vir aqui hoje nos atender, né? Então vamos para o último, Rodrigo. Poxa, eu vou separar um aqui, vamos ver. Separei vários textos. Vamos citar aqui mais 2 textos, pode ser? Pode ser. Pode ser, eu tenho mais aqui, né? Mas deixa para uma parte 2, né? Qualquer coisa a gente faz uma parte 2. Vamos lá. Os 2 últimos textos que nós poderíamos citar, que são extremamente mal interpretados pelos cristãos, é Atos, capítulo de número 16, versículo de número 31. Atos 16, 31. Atos 16, 31. Vou citar de cabeça, o texto diz mais ou menos o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual que é a compreensão que muitas pessoas têm? Se uma pessoa da casa crê em Jesus, logo todas as pessoas que compõem essa família serão salvos, né? Então, se eu creio em Jesus, automaticamente o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, eles serão salvos. Essa é a interpretação que muitas pessoas têm desse. Como se a salvação fosse herança. Exato, que um né? passa para o outro. Né? A salvação não é mais individual, agora ela é uma salvação herdada, né? Tomara, poxa, eu vou viver a minha vida aqui, mas se alguém quiser crer em Jesus aí na família, por favor, creia nele, porque eu também quero participar da salvação. E isso é muito sério, meus irmãos. Por quê? Muitas pessoas acabam sendo frustradas. Famílias, elas são assim, são desfeitas, são destruídas, melhor dizendo, por causa da interpretação desse texto. Eu já vi muitas irmãs na igreja chegando e falando: poxa, eu creio em Jesus, mas o meu filho ele continua nas drogas. Eu creio em Jesus, mas o meu marido ele morreu na bebida. O texto não fala que se eu creio em Jesus, será salvo todos e cada uma das pessoas da minha casa? Então muitas pessoas entendem esse texto dessa forma. Só que o texto não está dizendo isso. O texto não é uma promessa incondicional. O texto, meus irmãos, está simplesmente descrevendo aquilo que aconteceu ou que aconteceria com o carcereiro e com a sua família. O texto ele é descritivo, ele não é normativo. Lucas, ele não está fazendo uma doutrina da salvação herdada. Lucas, na verdade, está descrevendo aquilo que ia acontecer com o carcereiro e com a sua família. É uma descrição, não é uma norma, não é um princípio, né? Nós não podemos, guardar as devidas proporções, fazer uma doutrina em cima de um texto narrativo. Não podemos. Então, esse texto, queridos irmãos, não é uma promessa. O texto ele está descrevendo aquilo que aconteceu com o carcereiro e com a sua família. E a promessa, ela se cumpre no próprio versículo. Se nós continuarmos o texto, nós vamos perceber que toda a casa dele foi batizada.
toda a casa dele creu em Jesus e se salvou. Se salvaram. Então, o texto não é uma promessa. O texto está descrevendo aquilo que aconteceu com o carcereiro. O exemplo do carcereiro não é para todos. Não é para todos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tentar identificar nas Escrituras aquilo que é descritivo e aquilo que é normativo. Nem tudo que a Bíblia narra, necessariamente ela aprova. Nem tudo que a Bíblia narra, ela aprova. Às vezes ela simplesmente descreve o fato. Nós não podemos fazer uma doutrina em cima desse. Já pensou se tudo aquilo que a Bíblia descrevesse, nós tomássemos como regra de fé e prática, né? Verdade. Satanás distorcendo as Escrituras, Abraão mentindo, Davi matando Davi adulterando, Urias, matando. Matando, né? Pedro negando Jesus, Judas se enforcando, não, né? Então leia as Escrituras dessa forma. Eu preciso identificar o que é descritivo e o que é normativo. Mas professor, como que eu vou identificar isso? Olha, aí você vai ter que estudar um pouquinho o livro de hermenêutica, ou de repente fazer aí um curso de hermenêutica. Verdade. Numa escola de teologia. Mais um? Mais um para nós encerrarmos? Para encerrar? Para nós fecharmos aqui. Esse texto aqui também ele é muito interessante. É o texto de 1 João capítulo 4, versículos 1 e 2. Falsos profetas? 1 João 4, 1, 2. Vou deixar você ler esse texto. 4, 1, 2. O que diz aí o texto? Por favor. Está escrito assim, ó. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você já ouviu alguma interpretação desse texto? Já. Já ouviu? Os irmãos já ouviram alguma interpretação desse texto? Já ouviram? Alguém explicando esse texto? A Juliana está me olhando assustada. Não acredito que não é isso. Muitas pessoas usam esse texto em cultos de libertação. Muitas pessoas pegam esse texto e usam ele no momento em que estão libertando as pessoas de demônios. Então, qual que é o raciocínio das pessoas? O texto diz: todo espírito que confessa, ou melhor, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Então, o que muitas pessoas fazem? No momento da libertação, ela chega na pessoa possessa e pergunta para ela, né? Jesus veio em carne? Jesus veio em carne? Né? Se a pessoa falar, não, ele não veio em carne, então ainda ela está possessa. Por quê? Porque todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é dele. Se ela falar, Jesus veio sim em carne, né? Então aí ela está liberta. Inclusive, no começo da minha conversão, uma querida amiga, irmã em Cristo, uma mulher de Deus, né? Só que também não tinha o conhecimento desse texto, uma interpretação equivocada. Ela perguntou para mim, ela falou, você gosta desses negócios de libertação e tal? Eu falei, eu gosto, esse negócio mais espiritual e tal. Ela falou, irmão, vou te ensinar uma coisa que é batata. Você que gosta dessa área de libertação, não tem erro, né? Você vai conseguir expulsar demônios, aí as pessoas não vão te enganar mais. Ela até falou para mim, você já percebeu, às vezes você vai expulsar um demônio, você não sabe se tá, se não tá, se é fingimento, se não é, e assim por diante. Eu falei, já aconteceu, né? Assim, de eu ver pessoas assim que parece estar endemoniada, parece não estar. Ela falou, tem um segredinho aqui que é bíblico, e se você fazer, é sem erro. Eu falei, qual que é? Ela falou, se você vê que a pessoa, ela parece estar endemoniada ou não, você está meio com dúvida, você tem que chegar nela e perguntar, Jesus veio em carne? Se essa pessoa falar que ele veio em carne, irmão, fica tranquilo, ora por ela, ela está liberta. Agora, se ela falar que não veio em carne, o demônio está lá escondido, e você continua orando para tirar o demônio do corpo dessa pessoa. Será que de fato é isso que o texto está dizendo? Será que é isso que o texto está ensinando? De jeito nenhum. João não tinha em mente aqui cultos de libertação. João está combatendo aqui, ao que tudo indica, uma heresia perniciosa que surge ali de forma embrionária no primeiro século, chamada gnosticismo. O gnosticismo é
é até difícil de defini-lo, né? Uma amálgama, mistura, né? Uma mistura de vários elementos e tal, mas uma das crenças do gnosticismo era de que a matéria era má e inerentemente oposta ao espírito. Não era a única crença, mas era uma das principais crenças. Era como se a matéria fosse uma prisão, né? Uma prisão da alma, né? Sim, era dos gregos tudo, né? Então eles entendiam que a matéria era algo ruim, que a matéria era algo mal, né? Então, com essa crença gnóstica em mente, o que esses gnósticos diziam? Que Jesus não veio em carne, que Jesus ele aparentava ter um corpo humano, mas ele não tinha, né? Daí que surge a heresia chamada docetismo. Docetismo vem do verbo dokel, que significa parecer ou aparentar. Jesus parece ter um corpo humano, mas ele não tem um corpo humano. Os gnósticos falavam que quando Jesus ele andava na praia, ele não deixava pegadas, né? Por quê? Porque não tinha carne. Era o Gasparzinho? Era um Gasparzinho, né? O fantasminha camarada, né? Então, olha só que interessante. Os gnósticos dessa época falavam que a matéria era má, falava que a matéria era ruim, e estava introduzindo isso na mente dos cristãos. Aí vem João, conhecendo essa heresia, ele fala: olha, todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, esse aí não é de Deus. Em outras palavras, o que João está dizendo? Olha, espírito aqui pode ser usado como um sinônimo de profeta ou professor. Todo professor que afirma que Jesus não veio em carne, esse daí é herege, esse daí não é de Deus. Mas todo espírito, ou seja, todo professor, todo profeta que afirma que Jesus veio em carne, esse daí é de Deus, esse daí não é gnóstico. Então ele está combatendo essa heresia que existia na época. Os gnósticos falavam que Jesus não tinha vindo em carne. Então ele tem isso em mente e ele fala: olha, tem muitos gnósticos por aí, tem muitos falsos profetas por aí, né, que está se infiltrando na igreja, dizendo inclusive que Jesus não vem em carne. Então, meus irmãos, tomem cuidado, porque todo espírito, todo profeta, todo professor, né, todo ensinador, todo mestre que vem até vocês e fala que Jesus não vem em carne, esse daí não é de Deus não, esse daí é gnóstico. Agora, se eles confessam que Jesus veio em carne, esse daí é de Deus, e tem que confessar que Jesus veio em carne. É importante, né, nós falarmos da humanidade de Jesus, porque se Jesus não tivesse sido 100% homem, como nós aprendemos nas nossas aulas de cristologia, ele não poderia nos salvar. Ótima pergunta. A pergunta da nossa irmã é: como que eu vou saber que João de fato está falando do gnosticismo? O texto não cita, como que eu vou entender dessa forma? Em alguns casos, como é o presente, é necessário recorrer a contextos históricos, sociais, religiosos. Em outras palavras, é preciso adquirir livros que vão mostrar ali o background, o fundo histórico, né? O pano de fundo. Por quê? A sua pergunta é muito boa, e aí eu vou linkar, acrescentando mais uma questão muito interessante para nós encerrarmos. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, e eu não quero aqui chocá-los, tá, meus irmãos? Mas, originalmente falando, a Bíblia não foi escrita para nós. Originalmente falando, a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para pessoas da época, né? Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Quem que ele tinha em mente? A igreja de Corinto, né? Não estou dizendo que o texto não é útil para hoje. Estou dizendo que, originalmente falando, os textos não foram escritos para nós. Foram escritos para comunidades, para igreja, para indivíduos, para povos e assim por diante. Não foi escrito originalmente para nós. Dessa forma, isto é, pelo fato da Bíblia não ter sido escrita originalmente para nós, o papel do exegeta, o papel do intérprete, como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, é descobrir o que esse texto significou aos leitores imediatos. Então, quando eu leio 1 João, eu tenho que descobrir o que João quis dizer. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? O que escreveu? Em que ocasião escreveu? Eu tenho que ter todas essas coisas em mente. Depois que eu descobrir
o que o texto significou, aí sim eu posso dizer o que ele significa. Ou melhor, o que ele significa. Então eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto, né? Aí tem uma questão interessante. O que acontece muitas vezes? Que é o caso aqui dessa interpretação. A pessoa não descobriu o que o texto significa e já corre para aquilo que ele significa. Perdão, a pessoa ela não pesquisa aquilo que o texto significou. Ela já vai direto para ver o que o texto significa hoje. Meu irmão, se você não entender o que o texto significou, você não vai entender o que ele significa. Se você interpretar errado, você vai aplicar errado. É dessa forma. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, em alguns casos é necessário nós adquirirmos materiais, livros que tratem sobre a história da época, né? Livros de introdução ao Antigo e Novo Testamentos, dicionários bíblicos e assim por diante. Inclusive nós poderíamos futuramente fazer uma live, bater um papo sobre algumas expressões idiomáticas que aparecem na Bíblia, né? O que significa cingir os lombos, acumulará brasa sobre a cabeça? O que significa isso, né? Tem significado. Isso significou uma coisa no passado. Se o texto está ali, é porque ele foi escrito com um objetivo, né? O escritor, né, não escreveu aquilo porque... Exato. E diferentemente do que muitos hermeneutas dizem hoje, o texto não tem vários significados. O texto não significa o que eu acho que ele significa. Não, o texto tem um significado só. A minha intenção é descobrir. A aplicação desse texto é múltipla, mas tem um sentido só. Verdade. Nós já estamos encerrando, meus irmãos. Eu quero aqui, desde já, agradecer aos irmãos que permaneceram conosco. Quero agradecer ao Rodrigo pela presença. Deus continue te abençoando, Rodrigo. Muito obrigado. O Rodrigo, sempre que ele pode, ele gentilmente nos atende. Você quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa, Rodrigo, para encerrar? Bom, gostaria de primeiramente agradecer a você pela gentileza do convite, a você, o nosso querido amigo presbítero Luiz Pacola, que está aí nos assistindo. Agradecer a Juliana, que veio aqui nos prestigiar. Agradecer ao David, pastor Valdemir, todos os amigos, irmãos em Cristo aí que estamos assistindo. Muito obrigado pela gentileza do convite e também por estarem aí até essa hora ouvindo. E eu gostaria de encerrar, meus irmãos, com uma dica para vocês, tá? Uma dica de uma palavrinha que vai ajudar você a interpretar melhor as Escrituras. A palavrinha oika. Oika. O-I-C-A. Oika. Como assim, professor? Isso é um acrônimo. Oika é observação, interpretação, correlação e aplicação. Se você seguir esse métodozinho, o oika ou o oia, né? Com certeza você vai interpretar o texto bíblico melhor. Observação. O que eu vejo no texto? Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Eu já fiz esse curso aí, hein? Já fez esse curso, né? Né? Depois que você observou o texto, aí você vai para a interpretação. Você começa a interpretar sentenças, frases e tal. Depois que você interpretou aquele texto, você correlaciona. Ou seja, como que esse versículo, como que essa perícope, ela se relaciona com o contexto imediato e com o contexto remoto. E por fim, mas não menos importante, você faz a aplicação. Então decorou essa palavrinha, a sua interpretação vai ser melhor. Oika, não tem como errar, oika, né? Oika, oika, oika. Vou falar várias vezes aí para você, oika, para você entender. É isso. Muito obrigado, João. Amém, verdade, irmãos. Graças a Deus. O Rodrigo é um rapaz abençoado, um estudioso. Eu já disse isso aqui na igreja, irmãos, e sempre digo, até mesmo eu, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu tenho alguma coisa, eu pergunto para o Rodrigo, ele manda um zap para ele: ô Rodrigo, o que você entende disso? O que é isso? E o Rodrigo gentilmente também é o meu professor, irmão. Sou grato a Deus pela vida do Rodrigo. E quando eu não sei, aí eu passo para o Vai Lá te responder. Amém, graças a Deus. Vamos orar, irmão, já vamos encerrar. Oremos. Querido Deus, Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Pai querido, somos gratos pela Tua palavra, Senhor, somos gratos pela vida daqueles que o Senhor capacitou a pregar, a ensinar, a ministrar, a explicar a Tua palavra. Pai santo e justo, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham uma boa noite na paz de Cristo.